E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês uma lista de aprendizados que eu tive com um dos maiores influenciadores, mesmo que ele não seja um influenciador em específico, mas uma das maiores figuras do mercado financeiro que estão presentes na internet, ajudando as pessoas a aprender mais sobre dinheiro e mercado financeiro, além de situações da vida. Seu nome é Maurício Issa, mais conhecido como Baster, devido ao seu portal sobre investimentos, o site Baster, que vem do nome do cachorro dele. Ao longo do tempo, conforme a gente vai investindo na Bolsa de Valores, a gente costuma ignorar os conselhos de algumas pessoas que querem ajudar a gente. Mas com o passar do tempo, todas as pessoas que tomaram algum tipo de ferro ou perderam dinheiro investindo acabam chegando até esse nome, até o Baster, e aprendendo muito com ele, porque de fato eles viram tudo que erraram no passado e eles percebem que o Baster ensinava tudo isso, ensinando o que você deve e o que você não deve fazer. Portanto, uma das pessoas mais honestas e verdadeiras com relação ao mercado financeiro é o Baster. E eu resolvi fazer um compilado de 10 ensinamentos que a gente mais aprende com ele, que se você seguir, dificilmente você vai tomar algum tipo de ferro investindo na vida pessoal ou na vida financeira. Nesse caso, eu vou falar mais em específico na parte de bolsa de valores, que é o principal assunto aqui do nosso canal. Mas ele dá conselhos também de outras áreas que eu posso me aprofundar mais nos próximos vídeos. E a primeira dica que eu acho muito importante que o Baster ensina a gente é não tentar ser esperto na bolsa de valores, não ir atrás de turnarounds e empresas problemáticas. Ele já mostrou em diversos vídeos que a maioria das vezes que os investidores, que na maioria das vezes são os sardinhas, que vão atrás de empresas problemáticas, as coisas só pioram. Então, geralmente o sardinha, quando vê uma empresa que está passando por algum tipo de recuperação ou que tem alguma notícia, alguma especulação no momento que fez a cotação explodir, enfim, ele se sente atraído por esse tipo de investimento devido ao FOMO, Fear of Missing Out, que faz com que a pessoa sinta vontade de participar daquela festa também. E que ela não pode perder a oportunidade de ser muito esperta e ganhar dinheiro com uma empresa que vai virar o jogo ou uma empresa do momento. Geralmente esse tipo de investimento só traz ferro para o investidor, então ele vai entrar nos piores momentos, ele vai tomar grandes prejuízos. O Baster já fez diversos vídeos mostrando exemplos no passado e também exemplos de agora que estão acontecendo, de empresas que todo mundo caiu nessa ideia, nessa sardinice de investir nos piores momentos e nas empresas mais complicadas. E a tendência natural é que as empresas complicadas continuem complicadas e continuem piorando ao longo do tempo. Então, ele auxilia os investidores a ficar longe desse tipo de investimento em manada em empresas de recuperação, empresas problemáticas, empresas que passaram por fraudes. Geralmente as coisas só vão piorar. A gente está percebendo isso na Americanas, que muitas pessoas compraram depois da queda, que foi descoberta a fraude, e perderam cada vez mais dinheiro. Então é melhor você ficar longe de problema e ir atrás de empresas que você sabe que são empresas boas. Número 2 dessa lista é nunca vender em nenhuma hipótese, somente em fechamentos de capital. Por quê? Existem empresas problemáticas que a gente às vezes ficou posicionado na nossa carteira sem querer, ou porque a gente não avaliou o certo momento de entrar, ou empresas até boas que estão passando por dificuldades, que a gente tem aquele sentimento de querer adivinhar se ela está piorando ou não para a gente poder vender. A gente é tentado todos os dias a sair do investimento porque a gente conjectura um futuro onde ela vai cair cada vez mais, ou a empresa está passando por dificuldade, a gente acha que vai quebrar, o mercado inteiro está falando que vai quebrar, só que várias vezes, quando a gente
acaba vendendo, a ação acaba explodindo na nossa cara e sobe pra caramba nos próximos meses, a gente se arrepende de ter saído. Então, para não ter esse erro, é melhor você estar bem diversificado e não vender nunca, porque as ações que vão dar certo vão pagar os prejuízos das empresas que não vão dar certo. E muitas vezes essa ideia de a gente tentar prever o que vai acontecer com uma ação e pular fora dela, a tendência é que as coisas não deem muito certo, que a gente se arrependa depois. Então é melhor deixar o investimento quieto lá e não vender nenhum ativo, deixar as coisas acontecerem e o tempo passar. Número 3, não girar patrimônio o tempo todo. Isso tem um pouco a ver com a lição de não vender. A gente está sempre tentado a comprar e vender ativos o tempo todo. Então, a gente vê uma notícia que uma empresa da nossa carteira não ficou mais tão interessante, a gente tende a pular para outro ativo, a gente quer colocar o lucro no bolso e investir em outra ação. Às vezes isso pode até fazer sentido, mas na maioria das vezes que a gente tenta adivinhar o que vai acontecer, tentando achar que a gente pode prever quando uma empresa já subiu o suficiente ou uma empresa está caindo o suficiente para a gente comprar, a tendência é que a gente sempre erre nesses momentos. Então é melhor a gente simplesmente deixar as coisas acontecerem. Esse negócio de ficar girando o patrimônio o tempo todo só ajuda a corretora a ganhar mais dinheiro e faz com que a gente acabe errando muito. É muito difícil você acertar aquilo que tem na sua cabeça, porque você está simplesmente adivinhando as coisas, tentando adivinhar o que vai acontecer, como se você tivesse esse poder. Muitas vezes a gente acaba vendendo uma empresa excelente que vai subir cada vez mais para comprar uma empresa porcaria. Então é melhor deixar o investimento quieto lá. Lição número 4, não comprar IPOs e comprar empresas com lucros consistentes. Isso é muito importante, porque quando você está posicionado em empresas que dão lucro consistente, você se sente muito mais seguro com seus investimentos do que uma empresa que está só dando prejuízo. Se você estiver investido em empresas IPO, geralmente elas são vendidas a um preço muito alto na oferta pública. Então a tendência é que a maioria dos IPOs caiam a partir do momento que você investiu neles. Muitos deles não vão dar lucro, muitos deles não tem nem como você analisar, porque não tem um histórico longo de tempo de investir. Então é melhor ficar longe desse tipo de investimento para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Outros grandes investidores também passam essa lição que tem a ver com o que o Buster fala. Número 5, ter investimentos bem diversificados e também atrelados ao exterior. Isso é muito importante, porque em momentos de crise, onde o Brasil não está indo tão bem e outros países, o investimento no exterior está indo bem, você consegue ter resultados até em momentos de dificuldade no Brasil. Devido a essa diversificação, você tem mais dinheiro protegido de certa forma. E se você tiver uma diversificação interessante, quando você tem alguma situação complicada no seu portfólio, algum ativo problemático que ficou problemático da noite para o dia, você também não terá grandes prejuízos e não irá atrapalhar tanto a sua evolução patrimonial. Portanto, a questão de diversificação e investimento no exterior é interessante, porém você nunca deve se concentrar em uma coisa só, então não pensar que o exterior está muito mais interessante e aumentar demais no exterior, esquecendo o Brasil, porque toda vez que você tenta adivinhar o que vai acontecer, tentando ser esperto com relação a previsões do futuro, a tendência é que você só tome ferro, na maioria das vezes. E se você acertar uma vez, é pior ainda, porque você vai começar a se achar muito esperto e uma hora você vai acabar perdendo muito dinheiro. Portanto, é melhor seguir a sua estratégia e não querer ficar adivinhando o futuro e tentando fazer grandes apostas. Melhor ter uma boa diversificação e admitir que você não sabe tanto como você pensa. Número 6, não especular. Isso também entra no campo que eu falei em outras dicas do Buster, que é você não tentar ficar sendo esperto. Se você simplesmente admitir que não entende, que não tem controle sobre o mercado financeiro,
você já tem uma vantagem muito grande com a maioria das pessoas. Porque a maioria dos investidores, na verdade, são especuladores e estão o tempo todo querendo acertar uma grande tacada, querendo prever o que vai acontecer, querendo vender porque ficou ruim para depois comprar quando ficou bom. Enfim, a maioria das pessoas está sempre discutindo em fóruns, realizando compras e vendas o tempo todo, em vez de simplesmente trabalharem e deixarem o seu dinheiro andando quieto. Portanto, não tente achar que sabe de tudo, não tente prever, não tente fazer nada que dê a entender que você sabe mais que os outros, porque geralmente quando você tem essa sensação, é porque na verdade você está sendo apenas mais um sardinha no mercado. Não tente ser o espertão, tente apenas comprar bons ativos durante muito tempo. Número 7, trabalhe e não se preocupe com os seus investimentos. Segundo Baster, você está ganhando muito mais dinheiro quando você deixa o seu investimento quieto e as coisas andarem e foca no seu trabalho. Porque dessa forma você consegue ganhar mais dinheiro e fazer aportes muito mais violentos. Então, mesmo grande investidor e tenha grandes acertos, se você não tiver uma receita e uma fonte de renda interessante para colocar e fazer aportes nos seus investimentos, você não acaba perdendo tempo e perdendo a chance de evoluir cada vez mais. Portanto, não tente ganhar apenas fazendo trades no mercado e coisas desse tipo. Foque na sua profissão, na sua atividade, na sua família, na sua vida. E esqueça que existe o mercado, porque quanto mais longe você ficar do mercado, certamente melhor serão os seus resultados. Claro, se você escolheu bons ativos, não adianta você ficar posicionado no longo prazo em OIBR e em Americanas, né? A gente está falando de empresas boas, com lucros consistentes e com uma gestão, pelo menos, honesta, não é mesmo? Número 8, o investidor que realmente sabe do mercado, grandes investidores fora de série, bilionários, não perdem tempo discutindo sobre investimentos em fóruns ou ficando estressado com as outras pessoas. Então, se você é um investidor e tem uma estratégia já definida, não adianta ficar putinho com os outros, não adianta ficar brigando por aí, não adianta querer ficar prevendo o que vai acontecer em comentários, xingando as pessoas, discutindo, falando mal do Baster, falando mal de não sei quem, investidor, porque você só vai estar perdendo o tempo. Segundo o Baster, todos os grandes investidores fora de série de verdade, que tinham resultados de verdade investindo na bolsa, eram muito discretos, não falavam o que estavam fazendo, e quando você pedia para eles com relação aos investimentos, eles sempre pulavam fora, falavam que nem sequer estavam investindo mais, que as coisas estavam difíceis. Enfim, geralmente as pessoas que entendem muito do mercado, elas não ficam perdendo tempo com fóruns de investimento, discutindo, debatendo ou brigando na internet. Essas pessoas, elas estão de fato estudando e não têm nem tempo disponível para ficar se preocupando com discussões bobas na internet, se quem está certo, quem está errado, isso é tudo perda de tempo. Nona lição, a cotação vai para onde o lucro vai. Obviamente que na prática é muito difícil a gente sentir isso, porque no curto prazo a cotação vai para todo lado. A gente vê empresas dando lucro interessantes e caindo a cotação. Só que ao longo dos anos, ao longo do tempo, quando o lucro explode, quando o lucro aumenta de fato, não tem para onde ir, a cotação acaba subindo. Porque se o lucro está aumentando, também a distribuição de dividendos aumenta, então a gente vê que o yield já fica mais alto, enfim, os números da empresa ficam muito mais atrativos, a gente vê resultados vindo, pagamentos interessantes de JCP e dividendos, então a tendência é que a cotação suba e acompanhe todos esses resultados. Portanto, vá sempre atrás do lucro e não fique perdendo tempo querendo adivinhar o que vai acontecer no mercado, porque tudo é possível. Então, se você simplesmente esquecer esses detalhes, abstrair tudo isso, você vai ter muito mais chance de encarar o mercado. E a 10ª lição, que eu acho uma das mais importantes em momentos de dificuldade, é você simplesmente não dar nenhuma atenção para o mercado,
fingir que o mercado nem sequer existe. Aquelas cotações, na verdade, são o que estão oferecendo para comprar e vender. Portanto, tudo é possível acontecer lá e você perder tempo com isso não faz o menor sentido. Se foque na sua vida, no seu trabalho, esqueça o mercado, não fique olhando cotação. Você não precisa nem saber quanto está custando as suas ações. Quanto mais você esquecer que tem esses investimentos, melhor será os seus resultados. Juntamente a isso, nessa última lição que eu trago aqui para vocês, eu deixo muito claro que esses indicadores de valuation fundamentalistas, segundo o Baster, é tudo perda de tempo. Porque se realmente eles funcionassem, seria muito fácil e o mercado já nem ia funcionar direito. Era só você olhar as empresas mais baratas, com o preço mais distorcido, com o melhor múltiplo e investir. Ponto. Seria fácil demais. Só que na prática não é muito bem assim. A gente vê que várias empresas estão baratas, continuam baratas e vão ficar a vida inteira baratas. Então, esse negócio de valuation não dá tão certo. Segundo o Baster, o valuation não existe, é uma perda de tempo. Enfim, pessoal, essas são as lições que a gente aprende com o Baster. Certamente, se você seguir algumas delas, não precisa ser todas, você vai ter chances muito maiores no mercado e vai evitar grandes erros. Todo mundo que escutou o Baster aprendeu já, e quem ainda não cometeu erros graves, eu recomendo que aprenda com o erro dos outros. Escute o que o Baster está falando, que você vai evitar grandes erros como investidor. Enfim, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso canal.